Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O egoísmo. Evangelho, capítulo 11, item 11. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O egoísmo é a úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. Remanescente do primarismo que lhe é dominante, responde por incontáveis males que a afligem, assim como a sociedade, dificultando o progresso que é fatalidade inevitável. A terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Sabe disfarçar-se de várias maneiras, justificando-se com habilidade, a fim de prosseguir como agente de destruição dos bens da vida. Uma atitude de firmeza ante os objetivos morais a serem conquistados deve caracterizar todo aquele que pretende evoluir, libertando-se desse inclemente algoz que permanece devorando ideias e submetendo as massas ao seu talante infeliz. O homem Jesus enfrentou-o em toda a sua trajetória e soube freá-lo nas suas investidas de orgulho ferido, de inveja, sistemática de pessimismo, de presunção descabida. Nele encontramos o exemplo máximo do altruísmo afetuoso, mas não servil, em razão do seu sentimento equilibrado. Harmônico à luz da psicologia profunda, tudo em Jesus é exemplo de equilíbrio e sabedoria. De temperamento introspectivo, jamais se apresentou conturbado ou receoso, depressivo ou tímido. A sua introspecção podia ser compreendida em razão da sua realidade de ser interexistente, vivendo o mundo físico, objetivo imediato, e o mundo espiritual, extrafísico, transcendental, nunca se permitindo deter em uma esfera vibratória sem participação ativa na outra. A sua foi e permanece sendo uma psicologia totalmente diversa da conhecida, antes ou atualmente, porque assenta em um biótipo sentimental, nunca, porém, sentimentaloide, que compreendia as dores do mundo e procurava diminuí-las sem atormentar-se. Os seus eram valores espirituais, que jorravam em abundância do seu mundo interior como música vibrante, possuindo recursos não convencionais e não conhecidos, que transformava em ação vital para atender àqueles que o buscavam. Sempre espontâneo, jamais se permitiu manipular por qualquer pessoa ou poder existente, seja por imposição externa ou chantagem emocional, por medo ou por interesse subalterno, fazendo exatamente o que lhe parecia melhor para aqueles por quem viera. Portador de uma forma diferenciada de agir, era sempre genuíno, profundo e livre de qualquer injunção que lhe masculasse a conduta. Todas as suas ações eram altruísticas, mesmo que ameaçando a sua existência segura na forma de apresentar-se e na maneira de realizar o que deveria. Decidido, não se permitia qualquer tipo de hesitação ou de conformidade com o estabelecido, procurando demonstrar o sentido exato e significativo da existência terrena. Sempre acolitado pelas mulheres que nele encontravam apoio e inspiração, conforto e roteiro para o prosseguimento nas suas tarefas, manteve-se indene a todas as atrações especiais ou a particularismos decorrentes da sua configuração masculina. Da mesma forma, agiu em relação aos amigos e aflitos que o buscavam, mantendo-se integérrimo, elegendo, obviamente, aqueles que eram fiéis aos seus postulados, que difundia as ações que vivenciava, de modo a estimulá-los ao prosseguimento dos compromissos assumidos. No seu sentimento não existia lugar para ciúme ou disputa, para suscetibilidades ou ressentimentos, porquanto
Humanizando-se, não abdicava da sua procedência espiritual superior, identificando que todas as criaturas, à semelhança de Deus, que equivale à procedência inicial, que as torna dignas e credoras de consideração e amor em todas as circunstâncias. Ainda do ponto de vista da psicologia profunda, o homem Jesus rompeu com o fator denominado alucinação masculina, não se firmando somente neste lado positivo da sua condição terrenal, tampouco fixando-se na alucinação feminina, da fragilidade e da emotividade desordenada da mulher de então, tornando-se o ser fundamental, total e irretocável do pensamento histórico. Esse sentimento harmônico foi sua característica essencial, que se nos apresenta como a única forma de poder entender-se o homem Jesus, o Filho de Deus, jamais deificado na sua humanidade, pois que, se assim o fora, lhe tiraria toda a grandeza e eloquência do ministério, colocando-o acima das injunções convencionais e próprias de todos os seres com os quais conviveu e orientou, propondo-lhes o reino dos céus, que afirmava encontrar-se no próprio coração, simbolicamente a área do sentimento. Jesus o demonstrou quando afirmou que são bem-aventurados os puros de coração, exaltando a faculdade de amar e de ser altruísta a todo aquele que lhe acerca. Ele não se misturava ao coletivo, embora estivesse nas massas, evitando sempre o condicionamento da cultura da época e suas exigências absurdas como mesquinhas. Ele inaugurou um novo modo de viver, uma nova psicologia de comportamento, uma diferente experiência de compreensão da vida. Jamais se apegou a qualquer coisa, valores terrestres, projeção social e política, que são peculiares à natureza humana em determinado estágio da evolução e que constituem infantilidade moral, espiritual, compatível com as exigências do mundo exterior. A sua conduta foi irrepreensível e a sua alegria de viver ao Pai, através dos seus irmãos, demonstrou o verdadeiro sentido do altruísmo que deve frondejar nos sentimentos gerais. É tão extraordinária a figura psicológica de Jesus homem que ele não se repetia, não se permitia redundâncias, monotonias, sendo um incansável conquistador de novas experiências iluminativas para os discípulos, utilizando-se da didática maêutica, sempre encorajando todos ao autocrescimento e tornando-se modelo sem aparência presunçosa e humilhante, face à afabilidade e simplicidade com que se conduzia. A sua espontaneidade foi enriquecedora, facultando que todos lhe acercassem com naturalidade e confiança, compartilhando do conhecimento de que era dotado, experimentando o conforto moral que dele se irradiava em silêncio ou verbalmente. Toda a sua existência foi uma sinfonia profunda de amor, que se alcançadora aos extremos da caridade total, por identificar no ego das criaturas o adversário soez e extravagante, responsável pelas desídias, pelo inconformismo, pelas ambições desnaturadas que, levadas ao extremo, fomenta as guerras e gera os infortúnios que vêm atravessando os tempos. Enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, esta é-lhe a terapia eficiente, única de que dispõe a vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e de justiça entre os homens. À medida que o ser humano adquire conhecimento e desenvolve o sentimento de dignificação, o egoísmo cederá passo a uma nova mentalidade psicológica e comportamental, portadora de saúde, tanto quanto de enriquecimento emocional para captar a felicidade a que todos aspiram. Nunca será demasiado esperar-se que esse sentimento de caridade tenha início no imo e se espraie alterando a paisagem terrestre, sem esperar que outrem o faça, o que pode representar um mecanismo egóico de transferência de oportunidade e de realização.
Quando o homem se impregna do sentimento de amor sem jaça, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber-lhe a inspiração, ao tempo em que frui emoções incomuns que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. A caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas suas expressões, motivação para uma vida engrandecida. Ela expressa, como nenhuma outra proposta, transformadora a lei de amor, que é a alma da vida. Em Jesus não há tragicidade, conforme se observa na conduta de outros líderes, de outros homens, porque ele soube converter a desgraça em fator de elevação, como lição, na qual as ocorrências são sempre instrumentos do processo de crescimento para Deus, sejam sob quais formas se apresentem. Igualmente, nunca houve comédia. A alegria vulgar com que se pretende justificar a frivolidade egoística. Na sua seriedade, pairavam doçura e jovialidade, configuradas na beleza que se exteriorizava, acalmando paixões e orientando vidas. Por isso, recomendou que se tratassem todos os homens como se quereria que eles os tratassem.